Bom dia! Na nossa aula de ciência de hoje, nós vamos trabalhar o reino animalia, o reino animal. Eu sou a professora Conceição Mendes. Nós vamos ver algumas características do reino animal. Esse reino ele é constituído por organismos multicelulares, que possuem muitas células. Eles são o quê? Eucariontes. Os organismos eucariontes possuem uma célula organizada, membrana plasmática, citoplasma, núcleo e as organelas citoplasmáticas. São seres heterótrofos, eles não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. São divididos em invertebrados e vertebrados. Nós temos alguns seres invertebrados aqui, porque nós vamos iniciar o nosso estudo trabalhando os invertebrados. Os invertebrados, eles são divididos em filos, e o primeiro filo que nós vamos ver é o filo dos poríferos. Os poríferos também são conhecidos como esponjas. Eles são animais aquáticos. Eles são sésseis. O que são animais sésseis? São aqueles que não têm a capacidade de locomoção. Eles vivem fixo às rochas e a outras superfícies, substratos. Então, aqui, ó, entre os representantes, nós temos as esponjas, que elas são consideradas animais filtradores. No filo dos quinidários, nós vamos observar que eles são animais aquáticos. A maioria vive em ambiente marinho. Os representantes desse filo são as algas vivas, os corais, as anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. Os quinidários apresentam um tipo específico de célula em seus tentáculos, que são os quinidócitos, que ajuda a mobilizar as presas. Essas células lançam o líquido urticante que causa irritações no tecido de outros animais. Geralmente, quando você vai à praia, que você entra em contato com um animal marinho desse, você pisa nele, ele solta este líquido urticante que causa queimadura na pele. Nós temos agora o filo dos platelmintos. Os platelmintos também são chamados de vermes achatados, é a forma do corpo deles. Vamos encontrar eles em ambiente terrestre, em locais úmidos ou aquático. São de água doce e também salgada. Existem algumas espécies que são parasitas. Os representantes, nós temos aqui as planárias, que elas são de vida livre. E nós temos as tênias e o esquistossomo, que são parasitas dos seres humanos. O filo dos nematelmintos, nós vamos observar que esse filo, os representantes dele possuem o corpo alongado e cilíndrico. Temos aqui o que? Como representante as lombrigas. Elas são encontradas em grande quantidade no solo, na água e como parasitas de animais e plantas. O filo dos moluscos. Por que esse filo ganhou esse nome? Porque os animais que representam esse filo possuem o corpo mole. O corpo desses animais são protegidos por uma concha de calcário. Estão presentes em ambiente aquático o polvo, as lulas e as ostras. E nós temos também esses que vivem em ambiente terrestre, como os caramujos e os caracóis. Então, aqui nós temos representantes dos moluscos, caracóis, lesma, mexilhões, lula e polvo. No filo dos anelídeos, nós temos aqui, olha, os representantes possuem o corpo mole e alongado, possuem repetições de segmento em forma de anéis. Podemos encontrar ele no solo, como as minhocas, no mar, como as poliquetas, e na água doce, como as sanguessugas.
Então, aqui, representantes de anelídeo, nós temos minhocas, poliquetas e sanguessugas. Os artrópodes. No filo dos artrópodes, nós vamos observar que eles têm apêndices articulados com patas. Então, os representantes desse grupo possuem o quê? Patas articuladas, antenas e esqueleto externo de quitina, que é chamado de exoesqueleto. O esqueleto dos artrópodes serve para a sustentação e proteção do corpo do animal, ajudando a diminuir a perda de água por evaporação. Os artrópodes podem ser divididos em alguns grupos. Nós temos insetos, crustáceos, aracnídeos e miriápodes. Insetos, coloquei aqui alguns exemplos de insetos. Nós vamos observar que entre esses exemplos nós temos gafanhotos, as baratas, as pulgas, as formigas. Então, o corpo dos insetos é dividido em 3 regiões: a cabeça, o abdômen e o tórax. Eles apresentam um par de antena na cabeça, possui 3 pares de perna no tórax e a maioria possuem asas. Nós temos agora os crustáceos. Entre os representantes, nós temos camarões, lagosta, caranguejo, siri. O corpo desses animais, desses invertebrados, geralmente é dividido em 2 partes, o cefalotórax e o abdômen. Na cabeça dele, nós vamos observar que possui 2 pares de antenas. Os aracnídeos, representantes aqui nós temos aranhas, escorpiões, carrapatos. A divisão do corpo dos aracnídeos é em cefalotórax e abdômen. Os aracnídeos, eles não possuem antenas. Eles possuem um par de quelícera com as quais agarram e manipulam as presas durante a alimentação. Nós temos agora os miriápodes, representante lacraias ou centopeia, as embuás ou piolhos de cobra. Então, aqui, todos esses animais, eles são terrestres. A divisão do corpo dele é em cabeça e tronco. Eles possuem muito segmento e vários pares de pernas. Nós temos agora o filo dos equinodermos. Os representantes, a estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar. Eles apresentam o esqueleto rígido de calcário e todos os representantes desse filo, eles são marinhos. Obrigado pela atenção. Estou com saudade de todos vocês. Fiquem em casa e bons estudos.